está na TV e também está no nosso canal do YouTube, nós temos uma entrevista bastante importante para a gente poder começar já, né, essa nossa sexta-feira. Nós vamos conversar com o ministro dos Esportes, o Paulo Henrique Cordeiro, e eu não vou estar sozinha. Quem vai me ajudar a fazer essa entrevista hoje é o nosso repórter, o José Augusto Limão. Gostaria de dar as boas-vindas ao ministro. Muito bom dia, ministro. Muito bom dia também, Limão. E vamos então aí com a entrevista. Bom dia, Marília. Bom dia, ministro, pela participação aqui no programa. Ministro, ano de Copa do Mundo masculina, todo mundo no clima esportivo e um ano de preparação para a pasta, para o Brasil, que ano que vem vai receber a Copa do Mundo Feminina de 2027. É o Brasil voltando a receber um grande evento esportivo. Como é que vem sendo essa preparação dentro da pasta? Um evento desse porte, que vai além da área esportiva, também vai ser um grande fator econômico ali para gerar emprego e trazer turistas aqui para o Brasil. Bom dia, Limão, bom dia, Marília, bom dia a todos aqueles que nos assistem e nos ouvem agora no Metrópolis. Obrigado ao Metrópolis pela oportunidade de estar hoje aqui debatendo, né, matérias afetas ao esporte, que é muito importante para o povo brasileiro. Limão, a Copa do Mundo Feminina, para nós, é encarada como um marco de mudança de paradigma, de mudança de como o povo brasileiro, tão apaixonado pelo futebol, encara o futebol masculino e o feminino. Então, esse é o nosso grande legado, fazer com que mais mulheres, com que mais meninas possam efetivamente praticar o futebol sem que se tenha preconceito, sem que se tenha qualquer outra visão deturpada. Lógico que, do ponto de vista cultural e histórico, a gente sabe que aquela proibição legal ali da década de 40 contribuiu muito para esse estigma, mas esse é o momento. Essa Copa efetivamente vai fazer com que a gente vire a chave nesse sentido. E também faça com que o futebol feminino tenha o mesmo respeito, tenha a mesma capacidade que tem o futebol masculino, que representa o futebol masculino hoje no Brasil. E a gente sabe também, respondendo efetivamente a tua pergunta, que um evento nesse nível, nesse porte, como a Copa do Mundo, ele não começa no apito inicial do primeiro jogo. A gente sabe que tem toda uma preparação, tem toda uma relação com a FIFA, com a CBF, né? Nós temos vários ministérios participando também, o Ministério da Justiça, o Ministério da Economia, né? Diversos outros órgãos que estão envolvidos para que esse evento seja, né, a Copa da virada, a Copa da mudança. E nós estamos aqui para fazer a primeira Copa da América do Sul, a melhor e maior Copa da história. E eu te garanto que nós já estamos trabalhando muito. Nós criamos uma secretaria extraordinária dentro do Ministério do Esporte só para tratar desse tema, Copa Feminina, que na masculina não tínhamos. Tinha uma diretoria vinculada à Secretaria Executiva. Agora não, criamos uma secretaria e estamos trabalhando firmemente para que o espetáculo aconteça da melhor forma possível. Entendi. Ministro, muito bom dia. Obrigada por estar conosco aqui ao Contexto Metrópolis. A minha pergunta, ela também vai direcionada, né, a esses eventos esportivos, porque vamos ter, né, ano que vem a Copa Feminina aqui no Brasil, mas isso também só é possível porque nós tivemos a reativação também do Ministério do Esporte nessa nova gestão do presidente Lula. E eu queria que o senhor pudesse também contar, né, a importância de se ter o Ministério do Esporte, principalmente, né, nesse olhar também mais ampliado para o esporte, porque muitas vezes é uma questão que acaba sendo esquecida, né, por boa parte da população e até mesmo dos nossos gestores. Marília, eu não gosto muito de elogiar pergunta da imprensa, mas essa foi maravilhosa. Realmente, a forma com que o presidente Lula encara o esporte e, principalmente, a inclusão social, a mudança de realidade, a mudança socioeconômica, a mudança de vida, né? Os parâmetros de formação cidadã, de saúde preventiva que o esporte proporciona, é fenomenal.
E isso foi demonstrado politicamente quando ele tira o esporte da condição subalterna de uma mera secretaria e transforma novamente e recria novamente, né, o esporte, a gestão e a governança do esporte, a participação do Estado no esporte na forma de ministério. Isso é fundamental, não só para que se possa construir essa Copa Feminina, que vai ser o maior evento que nós vamos ter no país em 2027, e também o que ela representa para as mulheres, não é isso? E para o povo brasileiro tão apaixonado pelo esporte, mas também elevar o patamar do esporte à condição de ministério é fundamental para que nós possamos levar políticas públicas nas mais diversas modalidades do esporte com qualidade e eficiência na ponta para o povo brasileiro. Ministro, o programa Bolsa Atleta bateu o recorde de atletas beneficiados em 2026. É programa esse que ajuda a maioria dos atletas que vão nas Olimpíadas. Eu queria perguntar qual que é a importância desse programa e como é que está sendo o trabalho dentro do Ministério para continuar evoluindo as políticas públicas. Excelente, Limão. Veja, desde 2014, nós não tínhamos qualquer aumento para o Bolsa Atleta, para os atletas que estão aí efetivamente participando desse grande programa, que é um programa voltado para a formação de atletas em alto rendimento. E nós, além de corrigirmos e darmos aumento, coisa que não tinha desde 2014, no Bolsa Atleta, nós estamos batendo todos os recordes de participação. Hoje nós temos mais de 12 mil atletas que são beneficiários aí, tanto do Bolsa Atleta quanto do Bolsa Pódio. O Bolsa Pódio já é um plus, que é para aqueles atletas que não estão caminhando para o alto rendimento. Eles já estão ranqueados, estão no topo, né, das diversas modalidades esportivas. Mas isso traz uma tranquilidade imensa. Esse programa é maravilhoso, ele traz uma tranquilidade imensa para todos aqueles atletas que estão no alto rendimento ou que estão caminhando para lá, né? E a ideia é nós fomentarmos cada vez mais, batermos esse recorde cada vez mais. É um esforço que o Estado faz, que o nosso governo faz, e nós sabemos que nós estamos em um momento de restrição fiscal, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, mas nós precisamos investir cada vez mais. E os resultados estão acontecendo, tanto nos esportes olímpicos quanto nos esportes paralímpicos. Se você pega o Brasil nas últimas Olimpíadas, ficou entre os 15º, entre os 15 países mais medalhados. E no Paralímpico, não. Paralímpico a gente já virou potência, nós estamos entre os 5 maiores do mundo. Ontem, inclusive, eu estive em Atibaia, visitando um dos núcleos do grande projeto do Daniel, né, nosso Daniel Dias, que é o maior recordista de natação no mundo, foi o atleta mais medalhado no mundo e que também foi beneficiário do Bolsa Atleta e que hoje está fazendo esse programa social maravilhoso. Então, o Bolsa Atleta é uma ponta, mas a gente valoriza o esporte de base, o esporte educacional, o esporte universitário, porque sem isso a gente não vai chegar no topo, que é o alto rendimento. Uhum. Ministro, eu gostaria de falar um pouquinho sobre as bets, né? Porque a gente sabe que hoje elas são aí uma das maiores patrocinadoras do esporte brasileiro. E eu gostaria de saber se hoje, com as regras que estão atuais, né, que foram feitas ali com o governo federal através do Ministério da Fazenda, de alguma forma ela assegura, né, a segurança também e a proteção e integridade das competições esportivas? Marília, a lei que regulamentou as bets é uma lei que foi aprovada e sancionada anteriormente, né, ao nosso governo. Mas o nosso governo, e não foi regulamentada, nós tivemos o cuidado de regulamentar para que efetivamente as bets pudessem se instalar de forma legal. E de forma legal também com maior cuidado no que tange a integridade, a lisura, compreende? A segurança que as apostas poderiam se dar dentro do Brasil. Isso é uma preocupação muito grande. E aí o governo envolve o Ministério da Fazenda e envolve o Ministério do Esporte, envolve a Polícia Federal, consequentemente o Ministério da Justiça, para que isso aconteça com a maior lisura possível. Nós sabemos também que as bets se constituem apostas, compreende? E sabemos também que as bets
contribui muito do ponto de vista da arrecadação tributária, mas o governo vem sopesando se esse benefício é maior do que o malefício que, por exemplo, a ludopatia instituída hoje aí efetivamente vale a pena. O governo tem um olhar crítico, tem uma visão bastante acurada sobre esse fenômeno e o presidente Lula vem apontando para que a gente chegue a esse denominador comum. Se o prejuízo, se os malefícios forem maior do que os benefícios, obviamente que a gente precisa encerrar a atividade de bets no país. É essa a ideia. Ministro, mas existe um prazo para que isso venha acontecer? Bom, isso já vem acontecendo, né? Essa análise já vem acontecendo. Nós temos vários trabalhos sobre ludopatia lá no Ministério da Saúde, lá com o nosso ministro Padilha, né, com toda a sua equipe. E vocês já viram que algumas declarações do presidente vêm sempre nesse sentido, né, com essa preocupação. Porque um dos maiores problemas que nós temos que enfrentar, o nosso governo vem enfrentando hoje no país, é o endividamento das famílias e das pessoas. Nós acabamos de criar um grande programa, né, de refinanciamento dessas dívidas e foi um sucesso total. Mas a gente precisa caminhar cada vez mais. E se você tem uma estrutura de jogos que efetivamente trazem malefícios nesse sentido do endividamento, né, ele tem que ser extirpado da nossa vida social. É essa a ideia. Agora, com relação a prazo, o que eu estou te falando é que nós já estamos caminhando, essa avaliação já está sendo feita, né? E em brevemente a gente vai ter um resultado sobre essa situação. Ministro, esse ano o governo federal do presidente Lula sancionou a criação da Universidade do Esporte. A primeira universidade pública focada na questão da ciência, dessa área acadêmica no esporte. Gostaria que o senhor explicasse um pouquinho como que vai funcionar essa instituição e a importância dessa questão acadêmica no esporte e esse incentivo. Limão, para nós, a ciência é fundamental. A academia é fundamental. Nenhum de nós estaríamos aqui neste momento se efetivamente nós não tivéssemos, por esforço, chegado a uma universidade pública ou uma universidade privada e feito um curso. Isso muda a realidade. E o que nós temos no Brasil são cursos de educação física, nas universidades ou em faculdades voltadas para a educação física. Mas a Universidade do Esporte, como você bem colocou, a primeira, é uma revolução. E esse conceito já vem acontecendo há algum tempo no mundo. Eu visitei no ano passado, eu ainda era o secretário nacional de esporte, e visitei Kazan, na Rússia, que é uma cidade eminentemente universitária. E lá eles têm uma estrutura de universidade dos esportes. Aquilo me encantou. Porque a Universidade do Esporte não é uma instituição voltada só para formação de professores ou bacharéis em educação física. Não, nós vamos ter todo um nicho, né, acadêmico, de pesquisa, científico, voltado para o desenvolvimento do esporte. Desde a formação de gestores, que é um grande problema hoje, a gente enfrenta isso no Ministério do Esporte, quando a gente fomenta entidades privadas e até mesmo entidades públicas, municípios e estados, pelo Brasil afora, pela falta de profissionais bem formados nessa área. Então nós vamos trabalhar na formação da gestão, na formação da arbitragem, que é urgente, né? Que a arbitragem brasileira, especialmente no futebol, também outras modalidades, se aperfeiçoe, se profissionalize, até para que a gente tenha mais credibilidade e lisura, né? Mas também nós vamos formar professores, nós vamos trabalhar com atletas que estão em fim de carreira, e a gente sabe que a carreira de um atleta é uma carreira muito curta, se a gente comparar com outras atividades profissionais. Então nós temos toda essa preocupação e eu te garanto que nós temos uma universidade nesse nível e nós vamos criar campos em todas as regiões. A sede é Brasília, mas nós vamos ter também campos em todas as regiões do país para que se leve, né, para todo o povo brasileiro essa universidade que é também uma mudança de paradigma de como nós encaramos o esporte no Brasil. O esporte é uma indústria gigantesca. Para vocês terem uma ideia, nas modalidades olímpicas, a cada real que se aplica retorna para a economia em torno de 13. No futebol, que é a nossa grande paixão, cada real aplicado voltam 20, no mínimo. Então você vê a potência que é o esporte.
além de outros espaços, como lazer, inclusão social, mudança de realidade, como eu já disse. A Universidade do Esporte vai ser uma revolução nesse país, eu te garanto. Ministro, ainda seguindo nessa questão do esporte, formar jovens atletas é o principal ponto para poder estar indo bem nas competições esportivas, e a Arena Brasil traz isso, levando esses equipamentos para vários municípios do país. Como é que funciona esse projeto e como é que está o andamento dele também? As Arenas Brasil é o nosso PAC Sport, né? Assim, é um projeto maravilhoso, é uma arena, né, que consiste em um campo 7x7, depois a gente, se vocês não têm as imagens, vão mandar em 3D, né, um campo 7x7, uma quadra de basquete 3x3, pista para a prática de atletismo no entorno, ao redor, né, playground, e também em parceria com as prefeituras a gente está, no próximo a gente já vai exigir, mas a gente já está pedindo, apontando que façam 2 vestiários, até porque a Arena Brasil é pensada para a prática desportiva, mas a gente quer povoar cada vez mais esse espaço com o esporte feminino, especialmente o futebol, para que a prática, né, avance cada vez mais. E o governo brasileiro investiu em torno de quase 1 bilhão, 800 e poucos milhões nesse projeto. E nós estamos aí com mais de 700 arenas, né, em construção pelo país, sendo que estamos chegando agora a um número aproximado de 45 já entregues. E a gente está evoluindo cada vez mais. Mas para além do PAC Sport, a gente quer interiorizar o esporte, os equipamentos de esporte, né, cada vez mais. Tirar o esporte dos grandes centros, que já tem uma estrutura muito boa, né, comparada com os pequenos municípios no Brasil, e levar essa infraestrutura na ponta para esses municípios também. Ministro, sei que o senhor está com o tempo corrido, né? Mas eu gostaria de fazer mais uma pergunta para o senhor, falando a respeito sobre os incentivos, né, aos atletas. A gente sabe que hoje os atletas brasileiros, eles recebem muitos incentivos privados, mas o governo vem ali fazendo o seu reforço, né, fazendo a sua parte, ali tentando trazer também esses incentivos para esses atletas. O que a gente consegue também perceber, eu gostaria que o senhor pudesse trazer a sua avaliação sobre os incentivos não irem apenas para os atletas de base, né, aqueles que vão para as Olimpíadas, que recebem medalha, porque nós sabemos que para esses atletas chegarem ali, eles vieram da base, eles vieram de baixo e precisam também desses incentivos. Como o governo, né, pode fazer para que esses incentivos também cheguem neles, porque da base eles viram grandes atletas também? A tua pergunta tem 2 nuances. O primeiro lembra quando a gente estava falando sobre o Bolsa Atleta? Eu disse que o Bolsa Atleta é voltado para os atletas que já estão no alto rendimento, o Bolsa Pódio para os medalhados, para aqueles que têm ranking para Olimpíadas e para outros atletas que já iniciaram a caminhada para o alto rendimento. Mas nós temos uma preocupação imensa e eu te garanto que os nossos maiores aportes de dotações orçamentárias vão para o esporte de base, vão para o esporte amador. Nós participamos ativamente em parcerias com as diversas confederações, como a CBDE, que é a Confederação Brasileira de Esporte Educacional, o CBDU, que é a Confederação Brasileira de Esporte Universitário, para a construção dos GEBs, dos JUBs e de outros jogos que fomentam e que efetivamente com jogos da juventude, né, que aí já pegam um público na porta mesmo do alto rendimento. E eu garanto a vocês que não existe alto rendimento sem base. E por isso é que nós investimos muito na base. E eu sou entusiasta de que se gaste menos no alto rendimento e mais na base. Porque o alto rendimento, nós temos o Bolsa Atleta, o Bolsa Pódio, e brasileiro, quando ganha alguma coisa, vira estrela em nível nacional. E aí a iniciativa privada vem forte, né? E então é muito assim, mas é muito da nossa gestão ter esse olhar e essa preocupação com a base. E um outro fomento muito importante é a nossa lei de incentivo ao esporte, né? Que através de renúncias fiscais, a iniciativa privada aporta recursos para todas as modalidades, desde a base até o alto rendimento. No ano passado nós tivemos mais de 1 bilhão em projetos incentivados, que atingiram um público de mais de 1 milhão
de atletas e de quem pratica esporte no Brasil, porque lá também tem amador, tem corrida de rua, a beach tênis, imagina bem, tem tudo. Até o alto rendimento. E nosso governo conseguiu perenizar a lei de incentivo, porque a lei de incentivo era sancional. Agora não, ela está perenizada, nós temos uma diretoria que só trata de projetos de lei de incentivo e que é efetivamente uma ferramenta maravilhosa para aportar recursos, porque a gente sabe que o Estado tem limites, né? A gente não tem, a gente queria fazer muito mais, eu queria ter trilhões para investir no esporte, até porque esporte só tem políticas públicas baratas comparadas com as outras áreas. E esporte é saúde preventiva, esporte é educação, é lazer, é inclusão social, é mudança de realidade social, é segurança, é formação cidadã. Esporte é um espectro muito grande, com políticas públicas maravilhosas. É isso, hoje nós conversamos com o ministro dos esportes, o Paulo Henrique Cordeiro. Espero, né, que a gente, além de trazer essas informações que tem incentivado você de casa a praticar sua atividade física, o seu esporte, né, ministro, que é muito importante. Gostaria também de agradecer ao meu colega, o repórter José Augusto Limão, que trouxe também aqui mais informações e agregar tudo isso pra gente nessa sexta-feira. Muito obrigada. Bom fim de semana para vocês. Muito obrigado ao Metrópolis, obrigado a todo o povo brasileiro. E é isso, e o Contexto Metrópolis segue daqui, então eu espero que você tenha aí se sentido incentivado, a praticar um esporte. Aproveita esse fim de semana para poder ir a um parque, fazer uma caminhada. Lembrando, se sua região tiver com esse ciclone extratropical, não saia de casa, mas se tiver um solzinho, vai lá caminhar um pouquinho. Vamos lá, um recorte da pesquisa.